Vamos lá. Chegando novamente para o nosso encontro de hoje com a Célia Rocha. Aguardando a Célia entrar aqui. Já mandei o convite. Só aguardando e a gente já vai iniciar. Estou bem feliz com esse encontro de hoje. Vamos lá. Célia querida, só aceitar o convite. Rose, bem-vinda. Bem-vinda, querida. Beijo no coração. Célia está chegando por aqui. Vamos lá. Aguardando nossa convidada. Esse tema que hoje é... E chegou. Deu? Certo? Muito bom, certo? Olha, chegando. Célia Rocha, com seus aceite, com a sua presença, que eu sei aí da sua agenda, né? Mas essa troca nossa acho importante, né? Sempre que a gente puder trazer esses temas, né? Então, já sou assim, Exato. muito grata mesmo pela sua presença. Célia é psicóloga clínica, especialista em comunicação não violenta, né? Em mediação de conflitos, também consteladora, né? Estou aprendendo. Justamente eu te convidei porque dentro eu enxergo essa conexão, né? Isso que você tem a contribuir aí das suas, né, de experiência clínica, como que chega para a gente também, né, das vivências, né? Como se apresenta para a gente das questões que envolvem as emoções. Envolvem as emoções. Exato. Hoje cedo, a gente se falando um pouquinho, né? Ele falou de hoje como ia estar no hospital e a gente falou um pouco sobre morte e vida, né? E aí isso me levou acho que tem alguma coisa reportando aí, talvez você esteja com o som do seu computador ligado junto. Não, o computador está desligado. Deixa eu ver se aqui no celular tem alguma coisa. Que Talvez o o som. computador. Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do som. Mas eu acho que Não, já aqui melhorou. está zerado. O som está zerado do computador. Vamos ver daqui. Hum, A Vi falou que a Rose falou que está tá cortando, né? cortando Uhum. aí. Pouco. Vamos, Será que a áudio está ok? vamos lá. Vocês me ouvem? Me dá um retorno aí. Acho que o som da convidada tá bom. Obrigada. Ah, vamos ver se está alto. Vamos ver isso. Às vezes está alto. E aí, acho Vamos que ver se melhorou? vamos lá, mais um pouquinho. Pode baixar mais um pouquinho. Pode baixar mais um pouquinho. Pode ser o som que esteja alto. Uhum. Vamos lá. É isso Isso. mesmo. Ao vivo é assim. Agora acho que tá bom, né, pessoal? Para a gente. Nossa equipe Melhorou? de som, Nossa equipe de som, nós aqui treinadas, que dói. nós mesmas. Obrigada pelo carinho. Acho que a conexão é essa mesmo, né, gente? Estamos aqui, primeiro de tudo, entre amigos, né? A gente está se conhecendo hoje, mas
pessoalmente aqui, né, em rosto das duas, mas já temos a nossa conexão de grupo lá, né? Exato. Feliz com as suas mensagens que você coloca para a gente todo dia. E voltando aqui, né, no que a gente estava se apresentando aqui, a gente estava falando de morte e vida, né? E aí eu fiz Isso. né, esse link com emoções. Lembrei da doutora Ana Quintana Arantes, né, que eu sou muito fã do trabalho dela, e ela fala, né, naquele primeiro livro dela, A Morte, que é um dia que vale a pena viver, né? Ela fala Muito. de o que as pessoas mais falam, né, reclamam no leito de morte, né? Os 5 maiores arrependimentos, né? Então, acho que isso permeia tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, dessa comunicação, desses entraves, né? E principalmente Exato. um pouco para isso da comunicação não violenta e das questões emocionais envolvendo o que a gente trouxe aqui, as dependências emocionais, né? Porque a gente, primeiro, antes de machucar o outro, a gente se machuca muito, muito, né, Célia? Então, Verdade. é isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje, tá? Então, bem-vinda, vou te dar a palavra também, senão eu falo. Ixi, duas. Vamos, vamos ver. Duas. Só lembrando um pouquinho, Val, quando você fala da dependência, da comunicação não violenta, eu quase cheguei atrasada, gente. Eu cheguei 1 minuto antes, quase atrasada, porque eu estava terminando de ajudar uma pessoa que estava morrendo. Ele morreu mais cedo. Eu falei para você, né? Por que que não? Ele dizia assim: eu tô com raiva. Eu não tô com muita raiva ainda. E aí a gente trabalha no perdão, né? Vamos trabalhar o perdão, vamos trabalhar o perdão. Um pouquinho antes de eu chegar, ele perdoou, né? Aí ele olha e diz assim: agora tá tudo certo. Você pode conversar com Deus para agora eu viver? Eu falei, a gente pode ter uma conversa com Deus, né? Vamos ver se dá tempo, né? Mas à medida que eu fui conversando com ele faleceu, tranquilo. Engraçado, né? A gente vê que precisa passar para o ato do não violento para ter uma morte tranquila, né? E aí a gente já estava esperando, que talvez vocês achem estranho quando eu falo desse jeito, né? Dizer, olha, acabou, né? Mas é porque eu acompanho há um bom tempo, né? E já aprendi a conviver. Não foi sempre assim, não, né? Eu já tive as minhas dificuldades também. Mas a família já estava preparada, já estava tudo pronto, a gente já estava conversando. Ele fechou os olhos, faleceu, as pessoas já começaram a entrar, né? E é esse momento mesmo que eu teria que ficar. Então, quando a gente traz esse assunto da dependência, da violência, né? Do sentido de paz, né? É também para a gente ter várias religiões, ver de formas diferentes, né? Uma passagem tranquila, né? Até para ter uma passagem tranquila, a gente precisa pensar sobre isso, né? Perfeito, perfeito. Eu sabia que ia ser uma riqueza esse encontro nosso, querida, obrigada. Como você disse, né, para a gente que não está no seu dia a dia, né, realmente é chocante, né? Mas se a gente puder tirar, claro que a gente não vai conseguir aqui hoje nem chegar nem perto de esgotar nada desses dois temas, que são dois temas bem amplos, né? Eu vou Uhum. isso muito durante esse ano. Estou realmente assim abrindo ele com você. E se a gente tiver, inclusive, oportunidade de se falar em outros momentos do ano, vai ser sempre muito Com rico, certeza. né? Mas a questão é isso, né? Se já vale uma reflexão para hoje, disso que você trouxe para a gente aqui em poucos minutos, né? Você falou, né, dessa brevidade de minutos da questão do perdão, né, da raiva, ainda o perdão nos momentos finais, né? E aí você imagina ao longo de uma vida inteira, né? Porque o que eu Imagina. quis propor para você aqui foi justamente nesse sentido de imagina anos de uma vida de ruminação interna, né? De ruminação, de conversa, de historinha, né? De tanto peso, de histórias que a gente cria um cenário inteiro, passa anos de uma vida
construindo aquele cenário, sentindo, né? Sentindo, porque Sim, o sim. cérebro, você vai poder falar disso muito melhor do que eu, né? Para o cérebro, ele não sabe se é verdade ou não, né? Então, o corpo está É, recebendo toda a descarga disso, né, Célia? E é uma vida, né? é uma vida. E aí o convite que eu faço para vocês que estão ouvindo, e eu também assisto live assim, né? Vamos olhar para nós, né? Vamos olhar para dentro de nós e verificarmos, né? Como que eu estou, né? Ao terminar uma live é muito interessante a gente sair modificado. Eu sempre acho que é interessante passar pela vida modificando. Cada dia a gente vai conseguindo ser um ser melhor. Então, o meu convite para vocês é que olhe para dentro de vocês. Quando a gente fala de comunicação não violenta, aí eu olho para mim, né? Para mim, Célia, e digo assim, como é que está a sua comunicação? Né? Quando eu falo de dependência emocional, eu olho para mim aqui, sentada, né, diante de vocês, Célia, como é que está? Não é? Porque não é assistir por assistir, né? Não é isso que a gente está falando da brevidade desse senhor lá, né, que acabou de fazer a passagem dele, né? Muitas vezes passa, olha, não sinto, não vejo, não absorvo, não olho para mim, não tenho o sinal da consciência, né? Então, o meu convite é que vocês façam essa avaliação, né? Olha aí, como é que está a comunicação, né? Como que eu estou comunicando, né? Não tem essa percepção mesmo, né? Do acordar, né? Do acordar, Sim, os momentos do nosso dia, né? De como a gente vai dormir, né? Desse piloto automático. E eu quis trazer isso. específico a questão da dependência emocional, porque assim, ela é uma coisa presente na minha vida que eu não tinha Hum, consciência, né? Eu vaguei muitos anos da minha vida dentro desse universo sem saber. E olha que eu sou uma pessoa que eu já venho, né, nesse caminho de autoconhecimento, nesse caminho de uma buscadora mesmo, né, e também servindo a minha parte como facilitadora. E mesmo dentro desse universo todo, eu ainda não enxergava as minúcias disso, né? hum, E quando eu tomei consciência, eu falei, não, para, né? Se eu estava assim, com o meu olhar tão vendado, né? É possível que... É possível não, né? Muitas é outras verdade. pessoas estão... E aí é aquilo, né? É tabu, a gente sabe que é tabu, né? É difícil encarar, é difícil assumir, como, né, eu lembro lá atrás, quando teve o meu momento de assumir isso como um estado patológico, né, como um estado Sim, doentio, enxergar, sim. trabalhar e ir atrás dos recursos, né? Ir atrás dos recursos. Então, hoje, quando eu sento com uma pessoa e posso atender uma pessoa e enxergar nela, né, componentes do que foi e ainda né, é presente, né, é uma coisa que eu sei que vai seguir, né, comigo, mas que hoje eu tenho uma consciência disso, uma noção muito grande, ativei os meus recursos para trabalhar com isso, né, e é importante que a gente desmistifique, né, e abra, né, explique o nosso coração mesmo, né, aceitar, né? Aceitar as nossas questões, olhar, às vezes, para aquela pessoa que está do nosso lado, na nossa casa, no nosso relacionamento, na nossa família, no nosso local de trabalho, e também ter como orientar. Né? Às vezes a gente está vendo uma pessoa ali do nosso lado se debatendo com questões, porque a gente sempre pensa no relacionamento afetivo, né? E Isso, e não é só. Uhum, uhum. retorno, Exato. E quando você fala, é interessante a gente pensar, quando a gente fala tanto da dependência quanto da comunicação, eu gosto de fazer uma ligação
quando começa? Porque eu acredito que eu posso curar muito rápido, muito mais rápido, se eu descubro quando começou. E por que que começou, né? Se eu fico patinando aqui no meio, dizendo, ai, e aí eu escuto, hoje eu atendi uma cliente cedo, ela dizia assim, não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. E o pior é que sabe, porque você sabe, né? Você tem a chavinha aí dentro de você. Eu sempre falo para ela, sabe sim. Calma, tenha paciência, mas você sabe o que está fazendo. Então, quando a gente fala da comunicação não violenta e fala também da dependência emocional, nós não podemos esquecer da gestação, de forma nenhuma, né? Porque imagina, se nós somos filhas de pessoas que têm uma prática, né, da comunicação violenta, imagina você lá, né, ainda ali na gestação. Claro que você ouviu, claro que você sentiu, né? Se você é filha de um pai ou de uma mãe que é dependente emocional, é claro que você sentiu, é claro que você percebeu. Muito interessante a gente pensar sobre isso agora, que a cura começa lá, né? É parar aí onde você está, um minutinho, e olhar para você, dizer como é que a minha mãe comunica, como meu pai comunicava. E o que eu sei das brigas, ou não tinha brigas, como é que é? Né? Que tipo de palavras eram usadas? Porque sente. E é tão interessante, porque eu também, eu ando entre a vida e a morte. Eu também acompanho os partos, né? Então eu também recebo as crianças, né? Ou às vezes não nasceu, se tem uma comunicação violenta, a criança tem um movimento. E é perceptível, né? Esses dias eu fui separar uma briga de um casal e a menina estava grávida, né? E aí eu coloquei a mão na barriga, o bebê sumiu. Interessante, né? Ele fugiu para algum lugar, né? Naquele momento não tem noção exatamente para onde ele foi, não, né? E eu pedi para o pai, falei, para um pouquinho e acha o bebê. Aí ele olhou para mim assim, dizendo, como acha o bebê? Ele está na barriga. Eu falei, mas ele sumiu aqui. E se ele sumiu, a gente pode ter um problema. Para tudo, abaixa o tom da sua voz, acalme e vamos achar o bebê dentro da barriga. Pare, mãe, fala com ele, pai, fale com ele, eu daqui vou conversar com ele também para ver. E à medida que nós abaixamos o tom, que todo mundo foi falando calmamente, ele foi voltando e a barriga foi crescendo novamente, né? Nós achamos o bebê, né? Então, é muito importante que você não deixe, que eu também não passe por esse momento de achar que eu não sei onde começou. Eu sei onde começou. E eu tenho como curar. Né? Nós temos um sistema de cura também. Nós podemos curar isso. Isso que o bebê passou tem como ser curado, né? Perfeito. E excelente isso, excelente essa visão. E trazendo já aqui, né, um pouco dentro da sistêmica mesmo, né, que ela abrange Isso. tudo, né, esse antes, né, esse antes da chegada, né, pensar nessa linha também de descendência, de antepassados, né, Isso. Uhum. né? Perfeito. Perfeito, né? Não deixando, porque aí a gente entende aqui que eu não posso também parar agora e dizer, ai, mas a minha mãe, olha o que ela fez, que coisa horrível, eu tenho ódio, eu tenho mágoa. Por quê? Porque a minha mãe também, com certeza, né? E eu gosto de pensar na constelação, porque a constelação fala disso com tanto amor, né? Minha mãe também passou pelos momentos difíceis com os pais, com os avós, com os tataravós, e a gente vai, né? E a gente sabe que não foi fácil. E nessa geração de vocês, que às vezes a gente vê pessoas até mais novas do que eu, né? Eu tô com 6.0, né? Vou fazer 6.1 já, né? Então, 6.0, eu vou olhar que a minha geração já viveu bem melhor do que a minha mãe e o meu pai. Né? Já tem uma diferença, inclusive no conhecimento. Esses dias minha filha sentava e dizia assim, mãe, as mulheres começaram a ter cartão de crédito na década de 80.
para você ver, a gente teve o direito, né, de ter um cartão de crédito na década de 80, aí para a gente ver onde os nossos pais estavam quando a gente fala de comunicação não violenta, né? E ela dizia, olha, nessa época, se você fosse fazer uma reclamação numa delegacia de uma violência, né, não tinha aparatos, não tinha onde se basear isso, se fazia um registro. Mas não tinha mais nada, era só isso. Então, é muito importante olhar agora que se sua mãe ou seu pai ou alguém da família foi violento, ele tem uma história atrás da violência. Existe uma história de dor, porque as pessoas dão aquilo que elas têm, né? Então, é isso que a gente precisa pensar também, né? Perfeito, excelente, exato. Essa história de dor, né? E quando a gente fala, né, do violento, do não violento, a gente pensa rapidamente nisso, né, Célia, na violência física, na violência verbal, né? Mas Exato. existem outras formas, né? Até a violência do silêncio, de eu punir o outro, e aí a gente trazendo aqui, né, dentro da temática por exemplo, né, das questões das dependências emocionais, né, desse jogo, né, controle, Exato. o controle, o silêncio, às vezes um silêncio, né, ele vai machucar aquela outra pessoa muito mais do que, a gente não está de maneira nenhuma, né, validando qualquer tipo de agressão verbal ou qualquer outro tipo. Mas quanto um silêncio pode ser agressivo, uma porta que a pessoa sai e bate, né? E principalmente, mais uma vez, retomando aqui, a questão do que a gente faz com o corpo da gente, que é violento também, né? Então, eu estou naquele Isso. acesso de raiva, né? E naquele acesso de raiva, eu como demais, ou eu bebo, né? Eu ingiro qualquer outro tipo de droga, né, de entorpecente, de algo que vá, né, aí machucar, agredir a minha saúde. Então, quantas outras formas de violência, né, e da Isso. palavra, né, do tom da palavra e desse silêncio que a gente trouxe também, né, esse silêncio punitivo, né? E aí me vem à mente quando você vai falando aí, Val, que é uma violência hoje, né? Hoje a gente percebe que tem muita gente dentro dos quartos, né? Por conta da pandemia, por conta desses celulares que estão aqui na mão, esse computador, né? E as pessoas, isso também é violento, porque tem gente morrendo dentro dos quartos, né? Tem gente morrendo de fato mesmo, né? Dentro desses quartos. Eu fico pensando muito que eu gosto da psicologia da emergência. Se está pegando fogo, você me chama, né? Eu gosto muito desses momentos. E às vezes os pais me chamam porque acabou de descobrir uma criança de 11, 9, 10 anos se automutilando porque ela vive em silêncio dentro de um quarto, porque ela tem um lar violento, né? E ela está ali achando que ela está resguardada. E não está, né? Não está. E é bem uma alerta para vocês também que estão ouvindo. As minhas filhas, né? Eu criei muito computador e celular eram na sala. Né? Eu gostava de tudo isso aqui, eu passando, estou vendo, eu estou fazendo, elas estão vendo, né? O pai também estava fazendo e todo mundo está participando ali. Mas hoje já não tem essa dinâmica tanto. Então, quando a gente fala da violência do silêncio, né? Nós temos uma violência do silêncio hoje constituída por as portas fechadas, né? E tem grandes problemas. Além dessas crianças que eu estou falando de 9, 10, 11 e maiores também, muitas vezes passam pela automutilação, né? Pelas dores, pela violência verbal, né? Pela violência às vezes física, às vezes por observar, pela violência de ignorar que eu existo, né? Eu não existo. Né? Eu vou lá como um animal, eu te dou a ração, né? O almoço está pronto, o lanche está pronto.
Está na hora de dormir. Você tomou banho, né? Você fez a tarefa? Isso é a violência do silêncio, né? Então, é importante perceber isso. E homens e mulheres que estão diante hoje dos sites pornográficos também, que é uma violência, né? Homens, mulheres, casais terminando os casamentos, né? A sexualidade não sendo mais exercida da forma que deveria ser, porque existe a violência do silêncio das portas fechadas, né? E aí aqui, como nós estamos, né, com o celularzinho na mão e aqui, né? Às vezes comunicando com alguém, às vezes não comunicando, porque eu tenho pacientes que não gostam de conversar com ninguém, gostam de ver, né? Gostam só de olhar. Então é importante também olhar. Mas quando você falava da violência, eu acho interessante porque até o elogio, se não for feito da forma certa, ele é violento, né? Eu acho tão interessante, né? Aquele elogio que você diz assim, ai, filha, que linda que você limpou a casa como você. Nossa, você é perfeita. É só interesse para você limpar a casa de novo. Isso é violento também, né? Então, quando você fala do tipo de violência, olha aí para você, que eu estou olhando aqui para mim também, que tipo de violência eu estou praticando, não é? Que tipo de violência eu faço, né? E aí, às vezes, eu digo, depois eu penso sobre isso, né? E às vezes já é tarde quando eu penso sobre isso, né? Às vezes já passou, não que seja tarde, porque nunca é tarde, né? Essa é uma palavra, mas poderia ter sido feito diferente. Então, olhe para você e veja que tipo de violência você está praticando, né? Ou que tipo de violência você está sentindo que alguém está praticando com você, não é? Porque aí a hora que terminar a live, vai lá e conversa com a pessoa, né? Fala, olha, eu descobri, né, isso, e faça desse diálogo uma constância, né? Saia do silêncio, né? Um autoexame, né? Aquele Sim. autoexame, né? Da gente. Eu gosto muito da prática de começar o dia colocando as minhas intenções para o dia, né? E Eu faço escrita, gosto disso. anterior, né? Na noite anterior eu coloco as intenções de agenda, né? E de pensamento, Isso. de orientação de pensamento. De manhã eu reforço aquilo, no meio do dia Isso. cada e antes de dormir eu vejo lá, né? O que isso aqui foi ok, isso aqui nem tanto. Isso. Peguei muitas vezes nesses sustos, né? E Uhum. aqui, disso que você trouxe, tem um termo que ficou muito comum para a gente, né, nesses últimos tempos, de uns anos para cá, né, essa coisa de pessoas tóxicas, né? Então, a gente Isso. fala das pessoas tóxicas, né? Mas é o outro que né? Nunca sou eu, né, Célia? Nunca sou. Nunca olho. E aí é muito interessante quando a gente fala da dependência, a gente fala da violência, é porque esse caminho é o caminho de olhar para mim e descobrir quem eu sou, né? Exato. Para sair desses estágios, eu preciso saber, né? Quem eu sou de fato, né? Até em um grupo de adolescentes sobre isso, porque se eu e você olharmos agora, nós praticamente ainda somos resultados do que os nossos pais, violentos ou não, nos ensinaram, né? O que a escola ou não ensinou, o que a igreja ensinou, o que os vizinhos ensinou. E cadê? Quem nós somos? Né? Porque questionar sobre, às vezes eu olho para mim aqui e falo, eu sou violenta. Então, de onde veio? Né? Eu sempre penso que não vem da nossa essência. Essa não sou eu. Que eu não fui criada para ser um ser violento, né? Eu vou seguindo e muitas vezes vou seguindo. E aí é interessante a gente pensar, porque tem muita gente que diz assim, vai mudar não, pai e mãe era assim, avô é assim, tio é assim, né? Vai ser desse jeito. Então, o quem eu sou é o primeiro passo para eu não ser nem dependente nem violento, né? Esse caminho. Conhecer, né? E decisão, né? Tomada de decisão, né? Sim. Eu lembrei daquela frase, né, que cada um pode começar agora, a gente não pode fazer um novo começo,
mas cada um pode começar agora a fazer um novo fim, né? E isso É isso. é desse Uhum. que é o que a sistêmica também traz para a gente de postura, né? A postura a gente Isso, vai daqui para frente. Então, o que é que eu vou fazer isso. de uma constelação ou de uma terapia, de um processo terapêutico, né? Seja ele de qual linha for, né? Eu vou contar com aquela ajuda, com aquele profissional durante um tempo, a gente vai caminhar junto. Mas a postura é minha. A postura é minha, Sim, sim. né? Tomando minhas consciências, né, ao longo do tempo e vou decidindo, né? E essa decisão ela é diária, né? Essa decisão é diária. Exato. Exato. E aí a gente pensa, quando nós começamos a olhar para o não violento ou para o violento, para a dependência ou para a independência, nós começamos na gestação. Aí nós vamos lembrar da primeira infância, da segunda infância, da juventude, né? Da adolescência, da juventude, da vida adulta, né? Então, nós precisamos ver que em cada momento nós vamos passando por mudanças. Né? Nós vamos tendo, é interessante perceber essas mudanças, né? E como que eu fui lidando com essas questões. E hoje, né, quinta-feira que nós estamos aqui, é hora de examinar como é que eu passei por cada fase. Porque tem muita gente que vai dizer assim, ai, mas até agora era assim, deixa pra lá, não é? Ser violento é uma das causas muito grande dos fatores depressivos e do câncer, né? Se você está olhando aí para mim e para a Val, dizendo deixa para lá, você precisa ver o que você quer no seu futuro, porque eu também estou olhando para mim, né? O que eu quero no meu futuro? Essa live que a gente está aqui, né? Vocês estão aí, nós estamos conversando sobre isso, é para que a gente pense mesmo. Nós precisamos trabalhar o ser saudável, né? Ser cada dia mentalmente mais saudável e fisicamente mais saudável, né? E passa pela essa questão. Precisamos entender que a violência, a dependência matam. Não é brincadeira, porque se a gente olhar para a gente precisa ver isso com mais verdade. Esses dias, eu estava na igreja pregando e eu estava falando disso. Parece que a gente olha de uma maneira como se fosse tão banal, não é? Ah, né? Eu olho para mim hoje e é muito sério. O estado, né, de violência verbal, violência física e essas violências que a gente tem falado, gente, é muito sério. É tão sério que eu acredito nisso. Eu não sei se vocês acreditam, mas tem pessoas que ela coloca a mão numa planta, a planta não gostou. Tem criança que não gosta de determinadas pessoas. Tem animais que não chega. São pessoas que têm um estágio, né, de violência muito grande. Então, é grave, porque você e eu, nós matamos os ambientes, não é só pessoas, são os ambientes. Passam violento e passam não violentas. Eu gosto muito de pensar nas energias, né? Que tipo de energia eu estou emanando? E você? Frequência. E é tão interessante quando você fala do tóxico, né? A gente sente quando o ambiente está pesado. Né? E aí eu olho para mim e falo, será que eu, ao entrar num ambiente, eu estou tornando aquele ambiente melhor ou pior? Não é? Porque imagine eu entrando na minha casa todos os dias e esse ambiente ficando cada vez pior. Então, quando a gente fala da violência ou do não violento, é um assunto que nós precisamos levar a sério mesmo, né? Não é brincadeira. Exato. Imagina um alimento, o alimento sendo cozido, sendo preparado e sendo ingerido na frequência da raiva, né? Na frequência da discórdia, né? Na frequência, imagina, né? Só por Sim, aí a gente vai adoecer. Vai adoecer, né? vai adoecer. Vai.
Família. Agora você imagina o tamanho. E se eu der para um vizinho, vai adoecer também. Muitas vezes a gente às vezes fala, eu não fiquei bem com aquela comida, talvez porque você não está bem. Né? Não é você que ao ingerir, você está, né, violenta com você mesmo, né? Você está praticando uma violência com você mesmo. Então, eu acho que é muito interessante quando a gente fala disso, a gente lembrar, né, que a comunicação não violenta, ela passa pela via da tranquilidade, da paz, porque aí vai para a mediação de conflito, que é a minha área também, né? Quando eu trabalho com mediação e resolução de conflitos, que eu gosto de resolver problemas, né? A gente precisa lembrar que passa para a via da paz, da tranquilidade. E olhe para você aí, onde você está agora. Como é que você está? Está em paz? Está tranquilo? Né? Está fluindo tranquilamente? Está um espaço de tranquilidade? Né? Final do dia, olha a hora que eu estou te convidando para olhar, né? Bem no final do dia, né? Como é que você está? Porque é assim, o convite é esse, é que você termine um dia como você começou, bem, né? A Val falou ali da intenção, né? Eu gosto muito de começar também agradecendo por ontem, tudo que aconteceu, por hoje, né? E olha que eu vou estar no meu agradecimento essa pessoa ter passado tranquilo, nossa, muito obrigada, né? E obrigado por estar ali, é um presente estar ali. Então, agradecer por tudo. Porque quando a gente fala do não violento também, Val, a gente tem que entender que eu não preciso me condenar porque eu fui violenta. Porque tudo é um aprendizado. Foi, é passado. O passado é só algo que eu consulto para eu estar olhando hoje se eu faço assim, se eu não faço. Não é para eu morar no passado. Então, quando eu falo da não violência, é importante entender também que se aconteceu, é um momento de aprendizado, tá tudo bem, tá tudo certo. Comece de hoje a fazer diferente. Mas não fica, tá vendo como é que eu sou? Olha, eu não presto. Não. Isso é violento com você e não vai resolver. Né? Nós estamos tentando falar aqui que nós precisamos de soluções de resultados positivos. Né? Que as coisas possam, a partir de hoje, fluir de uma maneira tranquila, positiva, em paz, né? Que você passe, e aí tem uma expressão bíblica que eu gosto muito, que você passe pelo mundo como luz, né? Luz do mundo, é o convite espiritual, né? Seja luz do mundo. Dá para ser luz do mundo violento, não é? Não dá. A base da CNV é o ser compassivo, né? E para ser compassivo com o outro, né? O primeiro que eu vou ter que ser é comigo, né? Não é eu estar o tempo inteiro passando a mão na cabeça e aquilo que você disse agora há pouco, né? De síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim mesmo e deixa... Mas no sentido de foi até aqui, né? Já calcei a pantufa de jaca, né? Pisei na jaca. Agora, o que eu vou fazer, né? Qual é o meu melhor daqui para frente hoje, né? O que eu posso melhorar nesse sentido? Ser compassivo consigo, né? Consigo mesmo, aceitar essas limitações que nós temos, né? Essas toxicidades que nós temos, né? Temos. Um monte de bolor aqui na coisa, né? Mas como que eu vou limpar isso, né? E isso a gente vai limpar com essa faixa mental mesmo, né? Com essas decisões diárias, né? Essas decisões diárias. Bem, é interessante você falar disso, porque eu vou tocar num assunto aqui que eu não falei com a Val, mas eu penso assim, né? O meu convite sempre é a gente nascer de novo, hoje e agora, né? É nascer de novo a partir de agora, né? E aí é um convite espiritual, porque eu acredito que nós, independente da religião, nós temos um presente de ter os nossos pais terrenos. Mas, de novo, a gente ouve espiritualmente assim,
Você, Val, você, Célia, você, Maria, você, Gildete aí, né, que entrou agora, né, a Júlia, que eu estou vendo que entrou agora, Deus convida a dizer assim, ó, eu te amei antes da fundação do mundo. Muito tempo, não é? Olha, antes do mundo ser mundo, eu já te amava, né? E antes do mundo ser mundo, eu já sabia como ia ser, tem toda essa questão espiritual envolvida. Então, nascer de novo é pensar que você já é amada, você já é querida, você já é aceita, você não é abandonada, você não precisa ficar violento, você não precisa ter dependência, nem essa codependência das pessoas, porque você foi criado antes e amado antes do final da criação do mundo por um ser espiritual. Então, se eu olho para o meu pai, eu olho para minha mãe, eles são ferramentas, instrumentos para me colocar aqui no mundo. E com limitações, mas eu tenho uma eleição de alguém espiritual. Então, o convite para curar a violência, para curar a dependência, nasça de novo. Hoje, agora. Né? Seja uma nova criatura agora. Comece agora a entender que você já é não violento. Você já é não dependente. Essa é a sua essência. Aquela essência que eu falava com vocês assim, pai falou isso, mãe falou aquilo, vizinho falou aquilo, religião falou aquilo, escola falou aquilo. Pensa na sua essência real. Você é uma pessoa maravilhosa. Por isso que é o convite, ser luz do mundo, né? Perfeito. E aí, nas nossas práticas diárias, né? Aquele só por hoje, né? Só o que eu posso, o que eu Val, né? O que eu Célia, o que eu Gildete, né? Os queridos que estão aqui conosco, né? O que eu posso fazer nesse dia de hoje, só por hoje, né? Para eu ser essa luz, ter esse renascimento, né? Essa proposta de renascimento comigo, né? Diário, né? Então a gente fala daquilo, né? Do micro resultado. É uma coisinha, né? Qual é a coisinha que eu vou deixar de fazer hoje, né? A picuinhazinha que eu posso, ou se eu acho num período lembrando aqui do Eckhart Tolle, né? Que ele traz pra gente lá o corpo, né? Ele fala muito do corpo de dor, né? Então, tomar essa consciência do quanto na minha vida eu não estou trazendo um pensamento fixo, né? Aí delirante, pesado, sofrido, e que eu já me abracei com isso e eu já tenho, né, um relacionamento com essa minha dor, né? A ponto de não... É uma dor tão minha que eu, sem ela, eu não me encontro, não me enxergo como ser fora dessa dor, né? E aí, hoje, tentar ficar 15 minutos fora desse meu corpo de dor, né? O que eu posso fazer? E aí vai aumentando esse tempo, né? Até que um dia você realmente possa comemorar aí um meio dia fora desse corpo de dor, né? Um dia, uma semana, né? E a gente... Mas a gente sabe que para estar ali, às vezes, é difícil, às vezes, levantar da cama, né, Célia? E você conhece muito bem isso da sua prática clínica, né? Do quanto, às vezes, é difícil levantar da cama, lavar o rosto, escovar um dente, né? Se alimentar. Então, tem pessoas com essas lutas imensas, né? Lutas imensas. Então, comemorar, né? E buscar ajuda, né? Buscar ajuda, olha, me ajuda, né? Me leva, você conhece alguém, me leva a um lugar, né? Me ajuda, né? A gente também conseguir essa força, né? De pedir ajuda, de oferecer ouvido, né? De oferecer ouvido, de oferecer até o nosso silêncio, né? Esse silêncio passivo para alguém, né? A gente quer tanto aconselhar, né? Às vezes é só um abraço do lado, né? E aí é muito interessante, Val, que você pode estar aí nessa condição, às vezes até em cima de uma cama, escutando, né, eu e a Val aqui falando,
eu digo para você assim, ó, vai sem querer, vai sem vontade, né? Simplesmente levante e vai. E eu digo para vocês de experiência, a minha primeira experiência de ir sem querer e sem vontade foi o exercício físico, né? Eu não era muito amiga do exercício físico, mas tinha que ir, porque eu entendo como um processo de saúde. Aí eu acho que todos os anjos do céu vinham e empurravam. Eu ia. E hoje eu saio e vou. Não preciso mais ninguém empurrar, né? Então, o meu convite para quem está, né, com uma depressão forte, para quem está nesses estágios, você vai dizer para mim, Célia, mas eu não tenho vontade, eu não tenho força. Não precisa, você encontra a vontade no caminho, você encontra a força no caminho. Vá, não é? E aí, de novo, eu falo para você que você não está sozinho. Independente da sua do seu crer espiritual, da sua escolha, né? Você tem uns seres espirituais que estão aí com você dizendo vamos, né? E aí de novo eu volto lá à sua essência. Sua essência não é de ficar aí sofrendo. Eu entendo e eu acho interessante quando a Val fala disso, porque eu conheço e vejo muitas pessoas que são habituadas a viver no sofrimento. E aí volto de novo, às vezes desde a gestação foi assim, nunca teve momentos de não sofrimento, né? Mas eu te digo e te conto uma história muito legal. Existe não sofrimento nesse mundo aqui. Com tudo isso, com Covid, com pandemia, com tudo isso, existe. Mas quem decide, né, se vai ser difícil ou não é você. Né? Eu, por exemplo, nunca tive problema com Covid. Peguei, meu esposo faleceu de Covid, mas eu nunca tive problema com ele. Porque eu decido o que eu vou fazer. Então, o meu convite para você que está aí é você decidir. Vai sem vontade, vai sem coragem, porque existe vida dentro de você e você tem acesso a essa vida. Ela é sua. Né? E eu ainda faço um convite maior. Gente, é muito bom viver. Tem coisa boa demais para a gente fazer, né? Nossa, tem milhares de coisas, né? Eu, logo, um dia depois que enterraram meu esposo, né? Eu fui para a sacada eu moro no 8º, né? Fui para a sacada e olhei e falei, gente, como é que eu vou ser feliz? Engraçado, né? A gente pensar que o outro é a felicidade. Mas naquele momento eu pensei isso. Aí eu falei, eu vou lá no Google ver a lista de felicidade. Olha a minha ideia, né? Catei o Google, abri aqui e fui ver sobre listas de felicidade. E olha a surpresa, a maioria das coisas que estavam ali eu já fazia. Então, eu só tinha que voltar a praticar, né? Uma das coisas que eu gostei muito, que não tinha, era olhar para o céu e simplesmente admirar o céu. Eu não tinha feito isso ainda e foi muito legal. Então, se você não tem a vontade de levantar, vai lá no Google, descobre o que é que você gosta, né? Vai no Google mesmo, descobre o que é que você gosta de fazer. E se não gostar, tem uma coisinha que eu gosto um pouco, faça. Né? Vai sem vontade, vai sem coragem, mas vai. Porque você merece viver e as pessoas que estão perto de você também, né? Se permitir, né? Se permitir. Eu vou te pedir uma gente. Eu cometi aqui o esquecimento de trazer um relógio para a gente se acompanhar aqui o tempo. Tá tão gostoso. 20h28. Tá. Então a gente acho que ainda tem uns 5 minutinhos, que a gente entrou um pouquinho depois, para a gente ir os nossos. Esse tempo bom de conversa, tempo boa mesmo, né? Você viu que se a gente passar uma hora, a gente marca uma noite do pijama com todo mundo em algum lugar. Conversando a noite inteira. Uma live de noite aqui, eu vou adorar. Então, Val, a gente pensando aí na comunicação e na dependência, nós vamos usar uma expressão até um pouquinho mais forte. Vamos lembrar que ser violento e ser dependente são lugares doentios. Sim. Né? Não vamos levar isso, vamos deixar, vamos passar, não. É doentio. E é necessário que nós possamos ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, né? Com pequenas expressões, com pequenos gestos, com pequenas brincadeiras, com as piadas, né?
as piadas violentas, a gente precisa parar, né? Eu tenho uma filha mais nova que ela é muito firme nisso, né? Às vezes é muito mais firme do que eu. De vez em quando, mãe, você tá achando gracinha do que disso? Né? E eu, é mesmo, né? Do que tá engraçado? Não tá engraçado, não é engraçado, né? E às vezes, aí olha que o violento tentar agradar o outro, né? Às vezes é agradar a visita, agradar a pessoa que está aqui perto, e aí eu vou achar gracinha. Ela não. Deixa eu contar para essa pessoa o que é isso, né? Seja qualquer tipo de violência, hoje, olhe para você, né? E veja, né, onde eu preciso não fazer e onde eu preciso também me colocar diante do outro, porque não se colocar, se omitir, é violento, né? Nossa, perfeito, maravilhoso você ter trazido isso. Muito maravilhoso você ter trazido isso também para a gente se encaminhar para encerrar. Isso, né, das brincadeiras, do que a gente normalizou, né, não é normal. Existe, estamos num planeta, num mundo de sofrimento, existe, mas aquilo que você colocou, apesar do sofrimento, apesar da dor, por natureza, por essência, né, se nós somos filhos do grande Criador, né, nós temos a essência dessa própria criação e cocriação, né, então nós temos toda a autorização para a nossa vida, né, acessar a autorresponsabilidade. A gente está tão longe disso, né, pedir, né, Sim. para que a gente tenha acesso a essa, me dá clareza. Eu peço muito isso para Deus, Célia. Sim. Todas as vezes eu peço. Me dá clareza, me dá amplitude de olhar, de pensamento,